Oiê, eu sou a Júlia, Oi, eu sou o Vitor. mas quem somos nós para julgar? Mais um dia, mais uma pessoa diferente aqui na minha frente. E esse é o Vitor. Ele já apareceu aqui antes, então se você acompanha a gente, você já viu o rostinho dele por aqui? Isso aí, da última vez a gente julgou alterações de logo e a gente odiou a maioria, como sempre. Quem somos nós para julgar, mas já julgando, como sempre. E hoje a gente também vai falar de marcas, mas o assunto de hoje é marcas que podem coexistir pacificamente no mercado, como isso acontece, por que isso acontece. E é sempre um tema muito legal. E pra gente começar, Vitor, eu trouxe a comparação de 3 marcas que têm o mesmo nome e que vivem pacificamente no mercado sem problema nenhum. E a primeira é a Veja. E não só a Veja revista, mas também a Veja produto de limpeza e a Veja tênis Veja. E as 3 têm o mesmo nome e as 3 foram registradas perante o INPI, tem lá a concessão, o certificado de registro. E aí eu queria conversar com você sobre como isso acontece, para que a gente possa explicar e as pessoas entenderem que é possível que marcas com o mesmo nome convivam sem nenhum conflito, sem nenhum problema, sem nenhuma concorrência desleal, confusão. E é isso aí. Eu tava até conversando com a Júlia antes da gente iniciar aqui, e o pessoal acha que tem muita visão ainda de que são iguais, ter os nomes iguais, não podem coexistir. Não. Tanto que, inclusive, ela mostrou um exemplo aí bem, bem grande. O NPI, ele divide o registro de marcas, assim, por classes, né? Eu gosto de sempre brincar com a Juliana, com o pessoal aqui, que são como se fossem prateleiras de mercado. Cada um identifica uma coisa. Vai ter lá a prateleira de biscoito, a prateleira de carne, enfim, frios. Então, no NPI também é assim. Cada classe, ela identifica alguma coisa. Então, por que elas podem coexistir? Se a gente for pesquisar mais a fundo, cada marca dessa, por mais que ela seja igual na forma de escrever, na forma de falar, todas são Veja, beleza. Só que cada uma está localizada nessa classe que a gente fala. Então, uma é para identificar produtos de limpeza, obviamente, a outra é para identificar o produto tênis ou o comércio de tênis, enfim, e a outra é a revista. Então, por esse motivo, assim, que é possível, né, elas conviverem. Ah, Vitor, por algum motivo, uma marca que é igual acaba caindo na mesma classe. Aí vão ser outras coisas que serão analisadas, que a gente até pode comentar aqui, mas são coisas mais técnicas. Mas, como tudo, assim, depende, né? Mas esse exemplo, se você estiver em classes que representam produtos ou serviços diferentes, em tese elas podem coexistir sem problemas nenhum. E é interessante também falar que, como o Vitor disse, quando elas acontece de elas caírem na mesma classe, tem algumas coisas que diferenciam elas. E apesar de serem mais técnicas, um exemplo mais simples, assim, que eu acho que a gente pode dar é, por exemplo, com certeza o Veja produto de limpeza, eu confesso que eu não pesquisei, mas quase certeza, assim, que tá registrado na classe 35, que é de comércio, a mais genérica. Sim. E o tênis Veja também. Então, o que diferencia um do outro é a especificação. Um tá lá para comércio de produto de limpeza e o outro é comércio de vestuário, de sapato e toda essa especificação mais diferente. Porque quem vai comprar um tênis não confunde, vai comprar um produto de limpeza. São produtos que não são vendidos no mesmo local, né? Em lojas do mesmo segmento. Então, é tranquilo de se conviver. Sim, justamente. Esse é um dos pontos que a gente costuma ver, em que pese muita gente ainda tenta barrar, né? Mas, ou seja, por falta de assessoramento, ou um assessoramento ruim. Mas é importante que a gente sempre bata em cima, né? Que nem a Júlia falou. A grande questão aí é identificar o público consumidor ou eventuais violações. Com certeza, alguém que está procurando um tênis, por mais que esteja na mesma classe de identificação, não vai se confundir por um produto de limpeza ou uma assinatura de revista, por exemplo. Esse é o grande ponto. Inclusive, o tênis Veja, antes ele era o Vert, né? E só em 2024 que no Brasil ele passou a chamar Veja. É uma marca francesa. E lá na França e em todos os outros países ele era chamado de Vert. Não, de Veja. E aqui no Brasil de Vert, porque Vert significa verde em francês.
Não sei se eu tô pronunciando certo também, né? Com certeza não. Mas quando eles quiseram trazer a marca pro Brasil, como já tinha o Veja Produto de Limpeza e o Veja Revista, deu um problema ali no INPI. Então, eles tiveram que esperar tudo isso ser resolvido para poder, então, mudar o nome, fazer ali. Não chegou a ser um rebranding completo, porque continuou tudo igual, né? Só trocou o nome de Vert para Veja. E ainda acho que existem por aí alguns Verts, né? Inclusive, eu tenho um e o meu ainda é Vert, então Caramba. é mais antigo. Mas os atuais todos já vêm com Veja normal e agora é bom, porque para importar, exportar o produto, para eles é muito melhor, né? Para fabricar. Eles deixaram uniforme, né? Tinha esse problema no Brasil, agora tá tudo igual. E além disso, eu trouxe um caso legal aqui, que são marcas que têm acordo de coexistência. Que é bem interessante. Não é no Brasil, mas é uma marca... Uma das marcas é conhecida a nível mundial. Talvez você não conheça, porque é uma coisa mais... Não sei se o público masculino é tão ligado nisso, né? Acredito que não. Então, eu conheço, mas... as marcas são Valentino. As duas são Valentino. Uma é Mário Valentino e a outra Valentino Garavani. Se eu não me engano, a Mário Valentino, ela foi fundada em 1952 e a Valentino Garavani em 1959, 1960. Eu não sei exatamente, mas a marca Valentino Garavani é uma marca de alta costura, então assim, ela tem uma relevância muito Grande. superior, muito grande. E a Mário Valentino é uma marca premium de couro também, mas é uma marca menor. E o que aconteceu? As pessoas começaram a encontrar a Mário Valentino achando que era Valentino Garavani por um preço muito inferior. Enquanto uma bolsa da Valentino custa, sei lá, mais de 10 mil reais, a do Mário Valentino tava 1.000. Entendi. E aí as pessoas ficavam, meu Deus, comprei uma bolsa Valentino original muito barato, foi na loja Valentino. E não era, na verdade elas estavam comprando um produto que não era. E aí o que aconteceu? Por a empresa Valentino Garavani ser muito mais relevante no mercado, eles fizeram um acordo de coexistência. O que significa? Eles fizeram ali algumas regras para que as duas convivessem harmonicamente, sem que uma atrapalhasse a outra. A Mário Valentino ia vender seus produtos utilizando Mário Valentino, enquanto Valentino Garavani ia vender usando Valentino Garavani. Na prática, aconteceu? Não. Não aconteceu. E acho que a marca Mário Valentino recorreu ao Tribunal de Milão. E o Tribunal lá de Milão entendeu que eles tinham o registro primeiro. Então, eles deveriam usar Valentino para sapatos e acessórios, se eu não me engano. E aí, a Valentino alta costura teria que deixar o Garavani sempre que eles fossem vender esses itens. E aconteceu que teve um problema com a Farfetch inglesa, que a Farfetch inglesa ela já teve alguns escândalos ali, pelo que eu entendi. E um deles foi vender de forma irregular. E daí o Mário Valentino falou, não é bem assim que funciona. Claro, isso não foi culpa da Valentino Garavani, mas, né, querendo ou não, envolveu. Eu tenho umas fotos aqui. Ó, essa é a bolsa Mário Valentino. Essa também é uma bolsa Mário Valentino. E essa é uma Valentino Garavani. Que tipo assim, tem lá suas diferenças, né? Dá pra perceber. Claro, essa daqui é de couro. Você não vai entender muito disso, tá? É só uma bolsa. Essas daqui são as que custam menos. E essa aqui é a da alta costura. Esse Vzinho aí tá com a marca desde muito tempo. Eu até trouxe aqui, ó, comparativo de quando ela foi fundada, que é... Eu não sei onde tá minha setinha. Aqui. Ele era mais redondinho, só aqui. E aqui tem o atual. Não mudou muita coisa, eles mantiveram bastante a identidade da marca. Eles ficaram conhecidos também pelo tom de vermelho, as coleções deles, do Valentino Garavani. Tem um vermelho muito característico, teve uma coleção, as taxinhas, os spikes, né? E eles também ficaram conhecidos na coleção do Pepe Pink, que foi quando a marca estava sob a direção criativa do Pier Paolo Piccioli. E eles fizeram o Pepe Pink, que era um tom de pink bem específico, mas também não é muito ao caso, né? Só ali contextualizando um pouco sobre a relevância da marca no mercado da moda. Inclusive, recentemente teve o falecimento do Valentino,
fundador da Valentino Garavani. Que ele tinha Não é isso que os herdeiros são brasileiros? Ou viajei? Eu acho que tem. Eu acho que é. Tem um dos herdeiros que é brasileiro. Aparentemente, o mundo da moda tá chegando nos homens. Eu vi lá uma notícia, acho que foi no Instagram, que é herdeiros de não sei quem, são brasileiros. Eu acho que tem alguma coisa disso, sim. Eu também vi. Eu não sabia, não conhecia isso, mas depois que teve a morte dele, né, e foi uma morte muito comovente, assim, no mundo da moda, então foi bem relevante. Mas, enfim, eles fizeram um acordo de coexistência, as marcas nem sempre respeitaram, que gerou uma disputa judicial. Mas esse é um exemplo de que acontece, sabe? Tipo, até com marcas muito grandes, acontece de ter uma disputa como essa, de ter que fazer um acordo. Aqui no Brasil também é possível esse acordo de coexistência, mas pra ser bem sincero, não sei se por conta da cultura do brasileiro, de querer disputar as coisas, eu, no tempo que eu lido com isso, eu nunca vi um acordo de coexistência, mas é possível sim, tá? Aqui no Brasil também. E tem um caso interessante que, na verdade, ele é um pouco mais inusitado, assim, que eu também vou te contar. Eu acho que a gente já falou sobre ele aqui no podcast também. Que é uma moça, ela quis abrir uma marca de roupa. E aí ela quis o nome de Camélia. E ela depositou o pedido de registro dela lá no INPI. E foi indeferido. Porque a Chanel protocolou uma oposição falando que ela não podia registrar Camélia. Porque quando você... O símbolo, assim, da Chanel, claro, são aqueles 2 Czinhos, assim, entrelaçados. Mas, quando você compra uma Chanel, não que eu tenha passado por essa experiência, mas eu conheço, o laço que vem na caixa, o laço que vem na sacola, tem uma camélia, que é a flor. Entendi. Bem característica da marca. Tem algumas peças de roupa, tem camélia, sapato com camélia. E aí eles têm o registro da camélia. É isso que eu ia te perguntar. Figurativo? Então, eu não achei o nominativo, tá? Eu só achei figurativo em algumas coisas, mas eu não acho que... Eu acho que eles se empolgaram demais aí, não precisava. Ninguém ia confundir a marca da moça, que ela não desenvolvia os próprios produtos, era, acho que uma multimarca. Então, ninguém ia confundir a marca dela com a Chanel. Tipo, não ia acontecer. Ela nem usava uma flor parecida, nem nada. E provavelmente são públicos diferentes, né? Em relação aos produtos em si. Com certeza, a Chanel é luxo Premium, pra caramba. É tipo, ela tá no topo da pirâmide do luxo. Então, a marca da moça não é por nada, mas ela nem entra nessa... Não senta na mesa. Não senta na mesa. Então, eu achei bastante engraçado, porque claramente a Chanel não quis uma coexistência da marca, ainda que não se assemelhe ao nome Chanel. Mas também é uma situação que a gente vê de disputa de marca que acaba levando aí pra essa questão de poder coexistir ou não. Eu tive conhecimento essa semana passada de um caso que é o seguinte: 2 empresas do mesmo ramo de serviço, o mesmo tipo de comunicação nas redes sociais. Uma tem o registro da marca figurativa de um mascote que ela utiliza para comunicação. E uma outra empresa, que nem eu falei, do mesmo ramo, das mesmas atividades, de comunicação igual, usando o mesmo mascote dela sem registro algum. Então, isso não pode, tá? Quando é muito específico, assim, para as mesmas atividades, mesmo tipo de público, e uma delas tem o registro figurativo do mascote, é o que a gente chama de trade dress, né? Que é o conjunto imagem. Então, provavelmente ela deve ter notificado esse terceiro para parar de usar, né, esse mascote como comunicação visual, na identidade visual mesmo e tudo. Então, nesse caso, é bem complicado, porque as 2 empresas e as 2 marcas, elas tratam das mesmas coisas. Então, por isso é meio difícil de coexistir. Não é nem recomendável, tá, que coexista. Eu tenho um caso de um trabalho que eu fiz na minha pós, que é pro lado do fashion law, assim, né? Mas eu já comentei várias vezes, que é uma influenciadora, empresária que eu gosto muito, que é a Bruna Tavares. E ela tem, nas embalagens dos produtos dela, ela tem um espelho, uma moldura de espelho. E aí uma marca X, assim, que tá acostumada a se envolver em polêmicas de
Com de isso, violação de trade dress aí, ela criou uma base igualzinha com a mesma moldura de espelho. Ai, tipo, sacanagem. Só que a Bruna Tavares, diva perfeita, tem registro de tudo. Gente, que mulher que pensa à frente. Ela é muito bem assessorada. A equipe dela, assim, é fantástica, porque ela tem tudo. Então, a violação do trade dress também é muito importante. Quando a gente vai falar... A violação não, né? O trade dress. É muito importante quando a gente vai falar de marcas que têm o mesmo nome, que precisam conviver no mercado. Como, por exemplo, foi o caso das Vejas. Uma não tem nada a ver com a outra. Elas estão em segmentos totalmente diferentes. Então, assim, existem possibilidades. exatamente. E eu acho que é isso. É sempre muito legal falar de marca. É um assunto que eu gosto bastante, principalmente casos assim. Então, fiquem ligados que provavelmente vem mais por aí, em algum momento. E se acostumem com as carinhas novas por aqui, porque vamos ter bastante por um tempo. E é isso aí. Obrigada por assistirem, por acompanhar o canal. Dá um tchauzinho aí, Vitor. Voltaremos para julgar. Isso aí. Fiquem ligados. Compartilhem com seus amigos. Comentem, curtam. E ativem o sininho para vocês não perderem nossos vídeos. Tchau, pessoal. Até a próxima.